E agora, para tratar do tema Planejando o Processo de Escala, nós convidamos ao palco o Dr. Richard Cole, que é consultor conhecido por seu trabalho relacionado à escalabilidade de projetos e programas. E, além disso, é fundador e diretor-presidente do Center for Large Scale Social Change. Nós convidamos também para o palco o moderador, o Dr. Naércio Menezes, coordenador do Centro de Políticas Públicas do INSPER, Instituto de Ensino e Pesquisa. Senhoras e senhores, nós gostaríamos de reforçar, a pedido do próprio Dr. Richard Cole, que fones para tradução simultânea se encontram na entrada deste auditório. Ele acredita que algumas terminologias serão mais facilmente compreendidas através da tradução do conteúdo. Nós lembramos ainda a todos que, ao final da palestra, nós teremos 30 minutos para perguntas que poderão ser escritas e entregues a uma de nossas recepcionistas. Com a palavra, Dr. Naércio Menezes. Bom, é um prazer estar aqui para mediar essa sessão. O Dr. Richard é um economista como eu, com doutorado em economia, e é bom saber que tem mais economistas preocupados com a área social. Então, é realmente um prazer estar aqui nesse papel. O Dr. Richard, como foi dito, tem sua própria empresa, trabalha em parceria com universidades, e a preocupação é aumento de escala para programas promissores e estabelecidos, advindos da sociedade civil, filantropos, governos e doadores internacionais. Tanto na área de educação como saúde pública, desenvolvimento na primeira infância, redução de pobreza, empoderamento de mulheres e treinamento de funcionários. Então, eu acho que é excelente termos a oportunidade de ouvir o Dr. Richard Cole, logo na abertura desse simpósio, para a gente aprender mais sobre esse tema muito importante, que é a escalabilidade dos programas sociais. Então, nós teremos uma apresentação de aproximadamente 1 hora e depois vamos partir para uma sessão de perguntas e respostas. Tá? Obrigado pela presença e podemos começar. Thank you. Muito obrigado a todos pelo convite. Em especial, muito obrigado à Fundação, à família Vidigal, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Isso não é só um elogio, mas eu acho que a Fundação Vidigal, a Fundação Maria Cília, é um exemplo do tipo de organização que nós precisamos ver mais, em termos das coisas que eles fazem para facilitar a escalabilidade e a escala. Vocês vão ver que essa mistura de atividades, essa integração é o que nós precisamos para a escala. Nós vamos ter aqui algumas sugestões. Eu agradeço também a oportunidade de estar aqui falando sobre o desenvolvimento na primeira infância. Eu não sou especialista da área de primeira infância, mas eu tive o privilégio de ter uma mãe que durante 35 anos dirigiu um programa pioneiro nos Estados Unidos. Então, eu cresci com esse pioneirismo na área de desenvolvimento infantil e também tenho 2 filhas gêmeas de 6 anos. Então, estou praticando em casa esses princípios de escala do desenvolvimento infantil. Acho que todos nós, pais, principalmente pais de crianças pequenas, queremos não só o melhor para as nossas crianças, mas para todas as crianças. Recentemente, tive o privilégio de visitar a China e a Índia nesta missão da escala. Então, acho que esse é o meu ano com os BRICS, né? Como a gente diz. E nesses países, uma coisa que me impactou e que eu gostaria de contar para vocês antes de começarmos, em chinês, a palavra desafio tem 2 caracteres. Um significa perigo e o outro oportunidade. Eu acho que, graças ao compromisso fantástico do governo brasileiro, tanto em termos de orçamento quanto políticas de apoio, nós temos uma oportunidade aqui com muito perigo, né?
perigosa oportunidade. E eu gostaria de convidar a todos, sociedade civil, fundação, setor público, setor privado, para identificar e ultrapassar alguns perigos para que nós possamos aproveitar as oportunidades. Também visitei a Índia na semana passada e aprendi uma expressão que eu vou compartilhar com vocês. Os indianos chamam as políticas sociais da Índia de cemitério de 1000 pilotos, ou seja, aqueles que se envolveram com intervenções de pequena escala, seja na área da infância, outros setores, sabemos como é difícil lidar com governos municipais, estaduais, e a gente se perder. Então, talvez a Índia seja assim, mas nós não queremos que isso aconteça no Brasil. O que é necessário para a gente conseguir escala, sustentabilidade e impacto? Eu espero poder hoje compartilhar alguns insights com vocês que vão nos ajudar a alcançar esses objetivos aqui. Antes de começar com os slides, eu gostaria de lhes dar algumas mensagens rápidas que eu espero sejam o que vocês vão levar dessa apresentação. A escala, em geral, não tem sucesso quando a gente espera que ela aconteça de forma espontânea. Ela precisa ser gerenciada proativamente. Nós precisamos de organizações, recursos financeiros e humanos para que isso aconteça. É por isso que eu estou tão feliz de estar aqui nessa conferência, para trabalhar junto com a Fundação Maria Cecília, porque muitos de nós vamos para atividades de escala, ou seja, como é que nós vamos de um piloto pequeno para um programa de ampla escala? Como é que a gente consegue programar, não pequeno, não grande, mas essa passagem do pequeno para o grande, que é um desafio. E há muitos papéis aí, e a Fundação está realizando esses papéis. E isso é muito importante, porque se não houver alguém nesses papéis, não acontece essa transformação. Então, nós precisamos de uma organização, de estratégias proativas, recursos para a escala. O segundo aspecto é que, para o bem ou para o mal, muitos de vocês, talvez a maioria, são especialistas em desenvolvimento da primeira infância. Psicólogos, médicos, educadores e assim por diante. Isso é ótimo. Precisamos saber quais são as intervenções corretas, mais eficazes para as crianças. Mas, infelizmente, nessa escala, a resposta certa, por mais que a gente tenha aprendido que isso é importante na escola, é necessária, mas não é suficiente para a escala. Porque quando a gente vai fazer essa escala, é importante ter política, capacidade de implementação e também a resposta certa. Quando eu falo em política, eu não estou falando em política eleitoral, não estou falando aqui de PT, de partidos, nada disso. Estou falando das várias partes interessadas que precisam concordar em fazer o seu papel. Então, o setor público, o governo estadual, federal, municipal, os pais, os prefeitos, todo mundo de cima para baixo, todo mundo tem que estar envolvido. Infelizmente, um dos erros mais comuns é que nós não dedicamos tempo suficiente para criar esse sentido de propriedade, de abraçar a bandeira, de apoiar e dar suporte. Em segundo lugar, em geral, nós partimos do princípio que essas grandes organizações que vão implementar, seja o sistema educacional, o sistema de saúde, ou as ONGs, o setor privado, nós achamos que essas instituições já sabem como fazer e que tudo o que é preciso fazer é um pouquinho de treinamento. Mas não é assim, geralmente. Em geral, a cultura dessas instâncias, dessas associações, é muito diferente da cultura necessária para implementar uma intervenção na primeira infância de forma com sucesso. Muitos professores, e é bom ser um dos primeiros palestrantes, porque muitos palestrantes falaram já coisas tão boas. Eu acho que se eu chegasse mais tarde, todo mundo já teria dito tudo que eu vou falar aqui. Mas, de qualquer maneira, uma das coisas que o Eduardo disse, que eu acho muito importante, é que ele falou que os professores não têm o treinamento adequado em muitas universidades. E um dos aspectos mais importantes disso é você mudar de um currículo orientado para o professor para um currículo mais orientado para a criança.
E isso é apenas um dos exemplos das várias diferenças em termos de filosofia, motivação e assim por diante, que vão ser necessárias quando a gente faz a escala de um programa. Então, não é só o treinamento no currículo, mas é o treinamento na forma de como nós lidamos com a criança. É o como e não o que. A última lição que eu pretendo compartilhar com vocês, e aí nós podemos entrar em detalhes maiores, é que a escala exige pragmatismo. Uma coisa é saber o que funciona tecnicamente em pequena escala, mas, por definição, a pequena escala, você pode contratar as melhores pessoas, pagar muito bem, fazer com que elas sejam muito motivadas. Para mim, trabalhando com organizações assim como a Fundação, onde as pessoas são incríveis, é muito bom. Mas, por definição, quando você vai escalar, você vai do maravilhoso para o médio. Então, quando vocês fazem o curso de estatística, vocês aprendem que a média é a lei dos grandes números. Então, as intervenções feitas por pessoas médias, em situações médias, é disso que se trata. Como ter sucesso? Para isso, nós temos de ser práticos, pragmáticos, chegar a meios termos. Durante a minha conferência, eu vou falar sobre isso, sobre esses meios termos, sobre esses como abrir mão de algumas coisas. Isso é importante para a escala. Vou falar rapidamente a respeito de alguns dos conceitos e definições, alguns ciclos e fases da escala e algumas subdivisões, alguns desafios e como endereçá-los. Algumas coisas que eu gostaria que vocês mantivessem em mente é que eu vou sempre falar de escala em termos de sustentabilidade e impacto. Quando eu falo em escala, eu quero incluir esses dois conceitos. Infelizmente, no resto do mundo, eu sei que isso nunca acontece no Brasil, mas em outros lugares, a gente vê alguns programas que alcançam grandes números de pessoas, mas que, ao fazer isso, perdem a sua eficácia. Então, para aqueles que são de outros países, essa é uma lição muito importante. Aqui no Brasil, eu tenho certeza que esse problema não acontece. Em segundo lugar, não há uma forma correta de fazer a escala. Isso porque as estratégias de escala são específicas da intervenção em si. Então, dependendo da intervenção, a gente vai ver qual tipo de escala. Vai ser uma escala nacional, são crianças marginalizadas, estamos falando sobre o Nordeste, sobre o Amazonas, sobre as favelas. Então, à medida que a gente muda esse contexto social e econômico, uma escala, ou melhor, uma estratégia diferente para essa escalabilidade será importante. E o contexto das pessoas, da cultura é importante, mas também é importante ver quais são os mecanismos de entrega. Por exemplo, não há escolas, não há prédios na Amazônia. Então, alguns programas piloto, e nós vamos ter chance de ouvir sobre isso, estão usando barcos, pessoas que visitam o local em barcos. Então, nós temos de pensar, estamos falando em uma estratégia médica, vacinar as crianças, ou um contato constante, por exemplo, uma professora ou alguém que vá fazer visitas sociais à família. Algumas coisas podem ser transmitidas pela internet, outras podem ser colocadas por CD-ROM, outras exigem um contato constante com as crianças. E essas intervenções exigem diferentes estratégias para a escala. Eu já falei a respeito dos trade-offs, das políticas. Finalmente, se nós pudermos prever isso, teremos uma chance muito maior de sucesso nessa escala. Algumas definições, então, sobre escala. Acho que nós geralmente pensamos em escala como alcance. Como podemos chegar a mais pessoas e mais lugares. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de acrescentar
algumas informações e falar de dados demográficos. Não preciso dizer para vocês que o Brasil é um país muito diversificado. Então, passar dessa escala de 0 para 3 a 3 para 5 pode implicar mudanças na natureza de um programa. Ampliar a escala de uma favela para uma área rural pode implicar em mudanças do programa ou requerer um programa totalmente diferente. E um dos desafios aqui no Brasil é que, de um lado, a Constituição requer, sim, acesso universal, porém, a população é muito diferente, muito diversificada. Como conseguir ter programas customizados para atender às necessidades específicas de grupos demográficos e de lugares diferentes e, ao mesmo tempo, atender os requerimentos universais constitucionais? Podemos também falar sobre dados demográficos, dados geográficos, suas diferenças e cobertura, abrangência, passar de 50% de crianças no país para 100%. Qual é o objetivo dessa escalabilidade no que se refere ao alcance? Temos que pensar também, ao falarmos de escalabilidade, sobre o nível de complexidade e abrangência do programa, o seu escopo. Vamos falar de escalabilidade em termos de acrescentar coisas a um programa? Passar, então, de saúde apenas ou educação apenas, para combinar ambos? Ou, como ouvimos na apresentação anterior, a proteção infantil, reduzir o estresse tóxico? Existe uma tendência natural, principalmente entre os especialistas em educação infantil, de ter programas multissetoriais abrangentes, porque é disso que as crianças precisam. Mas o desafio é que nós não costumamos ter ministérios específicos dedicados. Temos o Ministério de Educação, o Ministério de Saúde, etc., que não costumam ser capazes de entregar programas multissetoriais. E a solução comum é o que nós chamamos de colaboração, né? Cooperação, convergência, essa é a solução que geralmente é encontrada. Eu sei que não é assim no Brasil, estou me referindo a outros países que estão me ouvindo, e em outros países há grande dificuldade de colaboração entre ministérios. Para esse público também, digo que a abordagem intersetorial é muito difícil. Apesar de termos problemas de colaboração, eu sei que há questões que já estão resolvidas no Brasil. Vocês podem ser realmente um exemplo para outros países nesse sentido. E eu estou falando sobre a escala, a escalabilidade, em termos do escopo do modelo, do alcance do modelo, porque, infelizmente, há geralmente negociações entre os dois. Quanto maior a escala que quisermos chegar, em termos de alcance, mais simples deverá ser o modelo. Não porque ele será o mais eficaz, mas sim porque será o que o sistema terá capacidade de entregar. Então, é uma troca. Temos que, na verdade, reduzir a escala do escopo para aumentar a escala do alcance. E para os especialistas, eu sei que não é o que vocês querem ouvir, não é isso o que vocês querem ouvir, mas geralmente, infelizmente, é a realidade que nós enfrentamos, porque esperamos que o Ministério de Saúde estabeleça o programa específico ou o programa de desenvolvimento social. É muito difícil que isso aconteça. Como são, então, feitas essas negociações, essas trocas? Eu vou me referir, então, ao processo de sustentabilidade. Por favor, notem a sustentabilidade de aumentar o alcance e o escopo de forma sustentável de um programa promissor ou aprovado com fidelidade e qualidade, e assim retendo parte ou todo o seu impacto positivo. E poderíamos, então, em primeiro lugar, dizer que temos aqui os termos sustentabilidade, escala, em termos de alcance e escopo, e o impacto, 4 aspectos que formam parte dessa definição. E tem mais uma parte ao qual o Eduardo se referiu também, que é a necessidade de adaptação. Eu vou falar isso em detalhe, mas sabemos que um tamanho não é adequado para todos. Um programa não é eficaz para todos em todos os lugares. Como equilibrar a necessidade de manter a fidelidade? Sabermos que estamos implementando o modelo adequado, com base na forma como foi projetado, para se adaptar e nos adaptarmos às circunstâncias e necessidades locais, realidades locais. Se pensarmos, então, na estratégia de escalabilidade, devemos considerar 5 componentes, e eu vou falar especificamente de 3. Primeiro, qual é o programa?
do que consiste o programa. Isso tem algumas implicações, no sentido de o que é preciso fazer para implementar o programa, quais são as capacidades necessárias. Em segundo lugar, qual é a escala? Que queremos alcançar 100 municípios, 5 estados, o país inteiro, certas regiões. Quando tivermos definido o que e quando, poderemos pensar em quem vai financiar, implementar e entregar esse programa. Então, ao pensarmos no que, bom, o que requer algumas capacidades, como eu disse. Tem uma confusão, não sei nem se dá para traduzir isso para o português, mas tem uma confusão entre what e where, que e onde. Se usarmos o termo capacidade, temos as capacidades e habilidades. Em inglês, espero que as intérpretes me acompanhem aqui, em inglês temos duas palavras diferentes. A capacidade desta garrafa é de 500 ml. A capacidade é uma medida de tamanho, quantidade, no caso da escalabilidade, de alcance. Em vez de 500 ml, podemos pensar em 500 municípios. E temos também a capacidade da garrafa de conter água. Se quisermos dar mais escala a esta intervenção, a este programa, queremos aumentar a capacidade de 500 mililitros para 1 litro ou mais, ou 500 municípios para um país. Mas precisamos também reter a sua capacidade de conter água, a capabilidade de que não vaze. Como podemos ter as duas coisas? A capabilidade de aumentar a escala. Temos, então, aqui o onde. E, ao mesmo tempo, ter a capacidade de entregar este o que, o programa. Então, a capacidade e a capabilidade. As duas vão estar focadas, então, no quem. Quem poderá fazer isso? Então, temos a compensação, o modelo que é implementado em pequena escala, ou seja, uma ONG, a fundação, com ótimas pessoas, dinheiro, capacidade, espero que tenham, né, dinheiro. Nós temos, então, a capacidade, a capabilidade, mas eles não têm a capacidade de ter grande escala. E, geralmente, nós temos o seguinte trade-off, a seguinte troca. O governo tem a alta capacidade de escalabilidade, pode chegar a várias regiões, o setor público, mas terá a capabilidade, será capaz de entregar o modelo com a mesma fidelidade, qualidade, impacto em grande escala? Ou seja, se as duas coisas não se encaixarem, se esta inovação não puder ser entregue nesta escala por quem for implementar, o que poderemos fazer? A resposta é que temos várias alternativas. Uma, poderemos, então, desenvolver nossas capabilidades. E não se trata apenas de treinamento. Alguém aqui já participou de um treinamento? Ou já organizou um treinamento? Uma pessoa, pelo menos? Bom, eu acredito que, independentemente do problema, seja qual for a natureza do problema, o treinamento sempre será a solução, vai resolver nossos problemas. Se tivéssemos mais treinamento, certamente poderíamos resolver tudo. Mas eu espero que vocês tenham percebido que eu estou sendo irônico, né? Porque a questão é que o treinamento, infelizmente, nem sempre consegue mudar a motivação, incentivos e cultura. Não nos ensina como passar de um enfoque centrado no professor para um centrado na criança. Não ensina os provedores de serviços a tratar os pais pobres, ignorantes, analfabetos com respeito e dignidade. E os programas, geralmente, que são os mais eficazes, fazem tudo isso, todas essas coisas. Não graças ao currículo, mas graças à forma como ensinam e como lidam com o seu público. Então, se não temos necessariamente a cultura e os incentivos, aqui teremos uma incompatibilidade entre o que e quem. Para que isso funcione, será preciso mudar um ou outro, ou ter um modelo
que funcione de forma que o sistema seja capaz de entregá-lo, ou mudar o sistema para que ele possa entregar o modelo. E de forma parecida, se falarmos de uma escala que o sistema não consegue atingir, quais são nossas alternativas? Vamos desenvolver capacidade, não capabilidade. Então, a habilidade de chegar a uma grande escala, ou deveremos ser mais modestos em nossas metas relacionadas a onde, a qual a escala que vamos chegar. Precisamos ter esses trade-offs, né? Essas compensações entre a capabilidade que precisamos ter na intervenção, as capacidades que precisamos ter para chegar àquela escala e a capacidade e capabilidade dos provedores desses serviços. Faz sentido? Então, se não tivermos sucesso na escalabilidade, provavelmente será porque teremos a visão do que, do quando, vamos tomar a decisão, decidir quem vai entregar e implementar, mas sem nos certificarmos que os três estejam alinhados. Certo? Concordam? Bom, não sei se tem alguém aqui que não gosta de círculos, mas eu procurei ser linear. E, felizmente, o James e o Harvard Center falaram da teoria da mudança. Temos aqui uma certa elaboração nesse sentido. Como podemos passar de um modelo ou uma prova de conceito no início para provar que algo funciona e chegar até a sustentabilidade no final? Eu gostaria de destacar o seguinte aqui. A importância não apenas de gerar evidências, provar que funciona, mas, como nós vimos no vídeo da Harvard, a importância também de demonstrarmos a capacidade de generalizar os aspectos sociais e institucionais. O Dr. Parsons vai falar, a doutora Parsons vai falar disso mais tarde, a diferença entre a validação interna e externa. Não apenas saber se funciona, mas onde é que funciona e por quê. Funciona nas regiões rurais, no campo, nas áreas urbanas, quando é feito por ONGs, pelo governo, pelo setor privado. Se nós não tivermos essas respostas, teremos problemas. Depois, devemos ter um modelo, estratégia para dar escalabilidade ao projeto. Eu também destaquei aqui a modificação ou simplificação. Geralmente, o modelo que funciona numa escala não pode ser não é escalável, é muito caro, é muito complicado e muito detalhado. Um dos meus filmes favoritos, não é porque é americano, hein? É Apollo 13. Não sei se vocês já viram. Apollo 13 é uma história verídica baseada em uma das missões à Lua, em 1970, acho. Então, nessa história, os astronautas chegam quase na Lua, no 99% lá, depois de ter feito o trajeto, e o sistema de refrigeração deles morre. Eles têm 10 horas para resolver esse problema, senão vão morrer. E aí tem todos os engenheiros lá em Houston, na NASA, e todos sabem qual é o problema e o que eles têm que fazer para consertar o problema. O que eles têm algumas ferramentas básicas e vão ter que, então, usar a cabeça para resolver aquele problema. Temos, portanto, a teoria do modelo e o sistema. Temos, então, o padrão ouro, o padrão platino, né, no modelo, mas talvez o sistema entregue prata. E prata não é ruim. Mas como é que nós vamos nos realinhar com aquilo que temos no modelo? O padrão ouro com o sistema de entrega prata. Como alinhar isso? Isso requer modificação e simplificação. E depois tem a defesa, ou seja, a promoção, convencer as partes interessadas a aprovar, sancionar. Ou seja, isso significa quem vai aprovar, dizer sim, leve isso adiante, de onde virá a financiação, virão os recursos, quem vai gerenciar, implementar, monitorar e participar. Vejam aqui todas as partes interessadas. O governo talvez seja quem aprove, o setor privado vai financiar, talvez isso seja terceirizado para empresas sem fins lucrativos, ONGs que vão implementar e talvez seja a universidade quem vai monitorar. A questão é que existem diversas funções e papéis que devem ser cumpridos, desempenhados, e não necessariamente devemos supor que qualquer ator vai ser o ator adequado para desempenhar essas funções. Cada um tem seus prós e contras. Ou seja, temos aspectos muito específicos relacionados a cada modelo. Quem vai, então, saber quais são as pessoas os atores mais adequados para desempenhar cada função. Temos que depois
pensar no modelo de capacidade, capabilidades, monitoramento, feedback, modificação. Na apresentação da Harvard, foi mencionada a teoria da mudança e aprendizagem. Isso tem que ser feito em pequena e grande escala. Conforme formos implementando esses programas em escala, devemos estar constantemente analisando os programas, ver se estão funcionando, se precisam de modificações ou se devem se manter fiéis ao seu projeto. Temos que pensar na qualidade e adaptação, sempre medindo, pesando os dois. E a sustentabilidade política, financeira e institucional. Mesmo que houver uma mudança no governo, nas políticas, etc., o programa vai continuar existindo. Se o financiamento inicial deixar de ser feito por uma fundação, ou um doador internacional, o programa vai continuar. E, finalmente, eu fiquei muito feliz de ouvir que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal está também agora com foco na educação universitária. Talvez possamos capacitar os trabalhadores, mas os novos provedores, fornecedores de serviço, vão saber o que tem que fazer. Como saberemos se essa capacidade de treinamento vai estar já integrada ao sistema? Com novos professores novos, agentes sociais e de saúde, que vão e vêm, né? E agora eu vou falar de algumas subdivisões. Quanto tempo eu tenho? O senhor tem 20 minutos. Talvez não dê tempo de ler todos, eu vou falar o que for possível. Eu também selecionei 5 de 20 pontos. Se alguém tiver alguma pergunta diferente, nós vamos tentar, então, cobrir. Então, primeiro eu vou falar sobre os componentes-chave não incluídos. Vou dizer, então, que os programas mais bem-sucedidos de educação infantil focam no como e não no que. A menos que estejam falando de um medicamento, imunização, vacinação, isso é uma outra coisa. Agora, se falarmos da forma como vamos entregar, fornecer esses serviços, ela é tão importante quanto o que vai ser entregue. Nós costumamos esquecer disso. Temos lá o currículo, o CD-ROM, e para ter escalabilidade, gostamos de fazer treinamento online, pela internet, mas se os professores ou provedores de serviço não fizerem essas coisas aqui, de forma adequada, o programa será muito menos eficaz. Isso geralmente está ligado ao follow-up, monitoramento, supervisão, motivação. E nós acabamos também supondo, eu tenho certeza que no Brasil não é assim, mas em outros países é. Nós acreditamos que as pessoas receberam um treinamento, um manual, e a carta da secretaria daquele departamento, ela automaticamente estará motivada para fazer as coisas perfeitamente. Mas eu não conheço ninguém que opere dessa forma. É por causa desse tipo de trabalho, de modelo, que existem as diferenças, principalmente para as pessoas que trabalham com desenvolvimento da primeira infância. Pensamos na neurociência das crianças, mas não na neurociência de adultos, que demonstra que há 2 tipos de motivação. Existe a motivação extrínseca, ou eu te pago, ou te ofereço incentivos, ou dou uma punição se você fizer algo errado. E isso funciona muito bem quando falamos de algoritmo, né? Fazer a mesma coisa repetidamente. Mas se falarmos, por exemplo, de resolução de problemas, ou seja, considerarmos que cada criança é diferente, como eu vou usar as ferramentas e habilidades que tenho para lidar com uma criança individualmente, isso, na verdade, é cultural, e não é um programa baseado em algoritmos, e sim em cultura. Isso requer a motivação intrínseca. A pessoa tem que sentir uma certa satisfação ou ter uma motivação intrínseca. A maioria dos programas infantis são dessa natureza. E assim, como é que vamos fazer com que os provedores de serviço tenham essa motivação intrínseca, se sintam satisfeitos com o seu trabalho, realmente se sintam gratificados e não respondam simplesmente a punições ou incentivos? Eu falo isso como economista. Uma das coisas mais estimulantes de ser um economista nos últimos 10 anos é que hoje nós sabemos, com base na economia do comportamento, que as pessoas são motivadas por outras coisas além de dinheiro, e por isso é muito animador. Temos também a neurociência na área de economia.
somos muito competitivos. Então, acho que dá para ver aqui que alguns dos elementos-chave são, bom, identificar aquilo que eu chamo de intangível, elementos intangíveis ou tácitos do modelo, o como, a motivação, os incentivos dos atores, e nos certificarmos de dar escalabilidade a isso. Não só ao que, mas também ao conteúdo. Vamos usar métodos quantitativos em nossa avaliação e vamos desenvolver provas de custo-eficácia, custo-benefício desses componentes. Eu não posso dizer quantas vezes eu tive essa conversa. Nós temos um programa maravilhoso, muito eficaz. Na verdade, dura 22 semanas, 5 dias por semana, 6 semanas de treinamento e custa R$20 mil. E as avaliações têm resultados ótimos. E alguém fala assim, é muito complicado, muito longo, muito intensivo e muito caro. Então, você pode me dar 9% desse impacto em metade do tempo, com menos treinamento e metade do custo. Não estamos falando que tem base em evidências, mas temos as evidências de quais são os componentes individuais que vão nos levar a 80% do impacto por 50% do custo. Se nós tivermos restrições, lembram que eu falei antes que ter escalabilidade tem a ver com, claro, trocas, modelos de compensação. Se nós tivermos o modelo ideal, temos evidências, provas de nossa avaliação para entregar um modelo mais simples, com maior custo-benefício em escala? E a resposta geralmente é não. Não temos. Há uma diferença entre a avaliação do impacto e a avaliação da escalabilidade. E o outro problema, eu já falei disso, é que, supondo que existe um tamanho único para todos, bom, eu já falei, me referia ao Brasil, que, por exemplo, quando falamos de grupos demográficos diferentes, regiões geográficas muito diferentes, nós queremos, sim, trabalhar com um modelo único para todos. Então, durante a nossa avaliação, nós devemos explicitar qual é a teoria da mudança ou as premissas, quais são as premissas externas que devemos considerar para termos eficácia. Por exemplo, em uma região urbana, os pais e filhos talvez possam ir a pé para a escola ou uma clínica. No campo, não é possível. Não existe transporte, não podem ir a pé, ou o transporte é limitado. Então, como é que vamos mudar o nosso modelo, levando em conta essas diferenças em transporte, acesso em algumas regiões do país? As mulheres, as famílias criam seus filhos de forma muito diferente. Acreditam que tudo bem bater nas crianças, castigar as crianças fisicamente. Em outras regiões, não é assim. É totalmente diferente. Como é que nós vamos lidar com essas diferenças em termos de atitude, cultura e demografia? Porque uma cultura... Algumas coisas se aplicam a uma cultura, mas não a outras. Nós devemos esclarecer quais são essas premissas em nossos pilotos, porque se houver mudanças em outras regiões, o modelo não vai se aplicar, não vai funcionar. Eu não vim aqui para falar apenas de problemas, espero que consigamos chegar a soluções de forma conjunta. E uma das soluções para isso, eu acho que alguns de vocês conhecem os modelos lógicos, estruturas lógicas. Bom, no modelo tradicional lógico, temos as atividades, a produção, os resultados e as metas. Nós tendemos a dar escalabilidade às atividades, mas quando trabalhamos com instituições diferentes, populações diferentes em outras regiões, podemos ter problemas, porque a atividade talvez não funcione, não vai produzir os mesmos resultados. Então, nós temos que pensar em como vamos dar escalabilidade aos resultados. Se um dos modelos principais do modelo será fazer com que os pais participem mais ativamente, talvez algo que funcione em uma região do país não vai funcionar em outras regiões. Talvez você tenha que se reunir com os líderes da igreja, da comunidade, para desenvolver atividades que cheguem ao mesmo resultado. Teremos que pensar em nossos resultados e princípios e fazer alterações nas atividades de acordo com o contexto local. Uma outra solução seria, então, fazer piloto e adaptar-se às circunstâncias locais.
O terceiro desafio que nós temos quando a gente aumenta a escala, e eu ouvi isso de ONGs e da Fundação o tempo todo, são as pressões políticas para a gente fazer escala antes de estar pronto. Então, a gente ainda não tem as provas, a gente ainda não sabe, as prioridades, as considerações são diferentes das nossas. E isso é verdade. Eu sei que isso pode chocar alguns de vocês, mas a maior parte dos políticos, mesmo pessoas que, aqueles funcionários públicos de alta hierarquia, não leem as publicações especializadas, não são PhDs, nem em economia, nem em nada. Talvez isso explique alguns problemas que nós enfrentamos com essas pessoas, não é? Então, uma das coisas que eu sempre sinto de não ter aprendido durante a faculdade é marketing, porque às vezes eu estou tentando vender, eu tento vender pensando em por que é importante para mim. Eu deveria pensar por que é importante para eles, né? O que um político ou um funcionário público de alta patente, o que eles se importam? Eles querem saber o número de empregos que eles vão criar, quantas fitinhas que eles vão cortar de inauguração de escola, esse tipo de coisa. Eles querem tirar a fotografia do lado de crianças sorridentes, é isso que eles querem. Então, como que nós vamos poder traduzir as provas científicas aqui? Eu espero que vocês escutem aqui o eco do que a Fundação faz. Como é que nós vamos traduzir o trabalho científico não só em linguagem, em um discurso que os políticos gostem de fazer, mas nas prioridades que eles precisam atender. Por exemplo, infelizmente, não há um objetivo do milênio para o desenvolvimento da primeira infância, mas há para mortalidade infantil, mortalidade materna e educação primária. Então, vamos traduzir os nossos objetivos nos objetivos que interessam a eles, porque é isso que eles têm de responder. É por isso que eles têm de responder tanto no nível nacional quanto internacional. Eles fizeram também promessas de campanha. Como é que nós podemos ajudá-los a atender essas promessas de campanha? Então, é nossa função ajudá-los. Infelizmente, né? Nós precisamos ajudá-los a fazer o papel deles. Como é que nós podemos fazer a vida mais fácil para eles? Então, as políticas baseadas em evidências são uma consideração. Aí nós temos as pressões e as políticas também são uma questão de moda, né? É muito empolgante estar agora no Brasil, porque a educação da primeira infância, o desenvolvimento da primeira infância, hoje no Brasil é uma coisa muito importante, é moda, mas isso não vai continuar. Essa janela vai se fechar em 5 ou 10 anos e uma outra coisa vai tomar o seu lugar. Nós precisamos agora, mesmo que nós não estejamos prontos, precisamos ir adiante. Isso significa que eu gosto desse gráfico aqui, viu? Porque ele mostra que se você está no setor privado e você fala desenvolver um novo produto, você pode ter duas coisas de três. Pode ser bom e rápido, pode ser bom e barato, mas não pode ter as três coisas juntas. Então, a gente tem que escolher. Cada vez mais eu penso que quando a gente faz aumento de escala, a gente só consegue uma das coisas das três, né? Ou é bom, ou é rápido, ou é barato, mas não dá para ter nem dois deles. Então, como é que a gente pode abrir mão de um deles ou de dois para atender essa janela de política que nós temos atualmente? Bom, em primeiro lugar é participar. Não dá para falar assim, olha, não posso ajudar, porque, na verdade, os nossos resultados randômicos ainda vão demorar 3 anos. A gente fala assim, olha, a melhor coisa que eu sei agora é isso. E fazer as coisas de forma tempestiva. Então, em geral, nós podemos propor uma implementação e testes em fases. Quer dizer, vamos começar por estados, por um em cada região, e falar, tentar avaliar, será que está funcionando aqui? Então, tentar aprender a cada estágio, modificar, melhorar e aumentar a escala simultaneamente. Porque eles vão fazer isso se vocês estiverem prontos ou não. Então, é melhor trabalhar com eles, de acordo com o cronograma deles,
do que não trabalhar. E, finalmente, mas não menos importante, embora a maior parte das fundações e ONGs não tenha a capacidade para implementar isso em larga escala, vocês têm a capacidade para monitorar o feedback. Como vocês podem trabalhar? Isso é uma fraqueza em geral do setor público. Eles não gostam de olhar para eles próprios, mas vocês podem fazer isso. Então, como dar um feedback construtivo à medida que o processo avança? E, finalmente, e a Fundação Maria Cecília faz isso muito bem, é preciso criar fóruns e diálogo com o setor público para prever as necessidades. Por que nós vamos esperar que eles venham até nós? Será que a gente não pode passar à frente e pensar, bom, essa vai ser uma prioridade daqui a 2 ou 3 anos? Quanto tempo eu tenho? Mais 7 minutos. Bom, eu falei sobre isso, a necessidade de alinhar as capacidades ou projetar um modelo para construir essas capacidades. Eu acho que eu vou pular isso aqui. Vamos focar em alguns pontos aqui antes de terminar. Um é a necessidade de defender ou de disseminar. Uma das coisas que a gente sempre erra quando a gente faz o aumento de escala é que a gente pensa em defender a política ou o programa. E a gente acha que depois que foi assinado o programa, ou que o ministro comprou a ideia, que tudo vai se encaixar. Na União Soviética, eles achavam que era assim. Vocês veem no que deu, não é? Mas isso não funciona nas democracias, porque nós temos os sindicatos dos professores, nós temos organizações de pais e mestres, nós temos organizações municipais. Eu sei que aqui no Brasil nada disso é problema, mas em outros países, em geral, o governo estadual e municipal não faz o que o governo federal manda. Isso acontece. E isso exige um nível de defesa das ideias além do nível federal. Então, às vezes você consegue fazer um trabalho maravilhoso no nível federal, mas dá para ampliar isso para os estados? Quer dizer, como vocês podem... Eu acho que existem 26 estados, 27? No Brasil? Bom, é isso. Então, trabalhar só com São Paulo e Rio Grande do Sul não é suficiente. Nós precisamos trabalhar com todos os estados brasileiros. Se vocês não conseguirem, quem que vai conseguir? Porque o governo federal, em geral, não tem recursos suficientes para isso também. Então, como criar essa organização intermediária e conseguir chegar nos níveis federais, estaduais e municipais? Falei também a respeito dessa criação da defesa da promoção. Qual é o custo? Qual é o impacto? Não só nas coisas que são importantes para vocês, resiliência, regulamentação, desenvolvimento social, mas as coisas que são importantes para eles, que é o desempenho da escola, a prontidão da escola e assim por diante. Então, nós podemos falar a língua deles. E aqui, algumas das habilidades necessárias para a promoção e defesa. A Fundação já tem vários deles, né? Você conseguir congregar poder, aumentar as fronteiras, empreendedorismo, mudança organizacional, avaliação das operações e pesquisa, assim por diante. Mas quando a gente chega no nível municipal e estadual, nós sabemos que precisamos não só agir em termos de Brasília, mas no nível municipal também. Eu acho que está acabando o meu tempo. Então, vamos aqui concluir com alguns slides. Um deles diz que há uma tendência. Deveríamos pensar em escalabilidade como uma coisa, aquela corrida de bastão. Você passa o bastão para o outro. Existem dois problemas. Às vezes, você não tem ninguém para pegar o bastão, ou o bastão cai. Então, a gente consegue desenvolver uma inovação promissora. Nós somos bons em termos de provas de eficácia, evidência de eficácia. Nós somos menos bons na generalização da efetividade. Somos bons na disseminação, somos bons em estratégias políticas,
Programas é mais difícil, financiamento, depois conseguir que os níveis municipais e todos os outros níveis abracem a bandeira, né? Quem que faz isso? Finalmente, para a capacidade, para você conseguir criar mais capacidade, você precisa envolver várias empresas. Quem que faz isso? É nessa hora que o bastão cai. E depois nós temos a implementação em larga escala, quem deve fazer isso. Então, parte do desafio, quando a gente vai fazer esse aumento de escala, é conseguir preencher essas lacunas. Para resumir, uma das coisas mais importantes é construir a escala no seu piloto, né, no início, preferencialmente. Quais são algumas das partes intangíveis, né? O como e não o porquê. Onde isso funciona e não porquê. Desagregar a nossa evidência, tanto em termos de custo quanto componente. Então, se o governo quiser que a gente simplifique, nós precisamos fazer isso com base em evidências. Identificar as capacidades necessárias. Então, se eu tenho um modelo ouro, né, isso é realista? O que isso exige? E se não for realista, como é que eu posso modificar o programa para atender a realidade existente? Faz sentido fazer através do sistema governamental, mas vai ser a área de saúde, de educação, vai ser a área de desenvolvimento? Cada um tem suas restrições. Ou será que o governo deve financiar ONGs? E, às vezes, em algumas áreas você funciona de um jeito, em outras áreas você entra no sistema formal. Então, temos muitas opções. Não existe uma solução única, perfeita. Depende do programa, depende do que você tem disponível. Finalmente, é importante ver que haja evidência, não só para provar a eficácia, mas também para responder às perguntas que os políticos vão fazer, né? O desempenho escolar, a frequência escolar e a prontidão, né? Nós sabemos o que nós queremos. Queremos resiliência, sabemos o que vai melhorar tudo isso, mas eles não falam a nossa língua. Essa é a língua da psicologia, eles falam a língua da política. Então, é preciso fazer a tradução para eles. Finalmente, eu acho que a Fundação Maria Cecília é um excelente exemplo. Nós precisamos ter uma defesa de várias partes interessadas em vários papéis, em vários níveis, no nível federal, estadual e municipal, para todas as partes interessadas, todos os estados, no setor privado. E garantir que a nossa criação de capacidade vá além do treinamento, alinhe todo o sistema e, finalmente, mas não é importante, ver quem é responsável por esse aumento de escalabilidade. Não por implementar, mas esse processo de passar de pequeno para grande. É uma ONG, a fundação, é parte do governo federal? Quem é? Porque essas atividades, a defesa, o crescimento de capacidade, se você não passar por isso, isso vai diminuir as suas chances de ter uma escalabilidade de sucesso. E vai afetar se você tiver problemas de tempo, dinheiro, pessoas, porque você vai precisar de recursos como precisaria de um piloto. Eu espero ter sido de ajuda. Se eu tiver escapado algum dos pontos que vocês queiram discutir, por favor, façam perguntas. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Richard, pela excelente palestra. E nós temos algumas perguntas para você. Está funcionando o tradutor? Eu vou fazer um resumo, que muitas perguntas estão na mesma linha. Eu acho que a gente queria saber mais do ponto de vista prático, de experiências práticas. Tem algumas perguntas aqui sobre o que tem sido feito ao redor do mundo em escalabilidade, em países como Finlândia, Austrália, Estados Unidos, América Latina. Tem várias perguntas sobre trabalhar o desenvolvimento de competências e habilidades humanas, ou o fator qualidade, como limitantes da ampliação e escalabilidade, como trabalhar os recursos humanos na hora de dar escala ao projeto.
Mas eu poderia começar com uma pergunta sobre experiências práticas. Você poderia, resumidamente, descrever casos de sucesso e fracasso em projetos que tinham tudo para dar certo e não conseguiram ganhar escala, ou que conseguiram com sucesso ganhar escala? 2 casos, por favor. Sure. So I think one of the things Acho que uma das coisas que um dos maiores sucessos é uma coisa que eu mencionei, que é a mudança da abordagem centrada no professor para uma abordagem centrada na criança. Cada vez mais isso é feito de forma eficaz. partly one of the E eu acho que parte de uma das vantagens de ter visitado partes importantes do mundo pobre é que nós temos populações muito grandes, o número de cuidadores ou professores ou profissionais de saúde, eles são jovens. E isso é uma vantagem para nós quando a gente quer mudar a cultura. Então, quando a gente tem jovens fazendo isso, você tem uma pequena distância entre as crianças e os cuidadores. Eu não sei qual o perfil no Brasil, mas eu acho que provavelmente há uma grande oportunidade aqui, principalmente nas áreas mais pobres, onde nós temos mais crianças e há um rápido aumento da população. Então, você pode trabalhar com as pessoas que cuidam da criança, é mais fácil. Então, em vez de você pensar no professor, você pensar na criança é muito importante. Isso tem funcionado em muitos países. Outra coisa, um bom exemplo de escala, é o caso da Colômbia. A Colômbia tem um programa excelente. E o que é muito interessante é que ele é financiado por um imposto específico, um imposto do setor formal, não só para desenvolvimento da primeira infância, mas para as crianças. É Instituto para o Bem-Estar da Família, alguma coisa assim. Mas a maior parte dos fundos vai para o desenvolvimento da primeira infância. A sustentabilidade financeira desse programa não vai depender de cada administração, de cada orçamento. É sustentável, porque é um imposto criado especificamente para isso. Eu não sei se esse tipo de mecanismo seria politicamente possível no contexto brasileiro, por exemplo, mas eu acho que tentar descobrir como garantir que o programa não vá depender de cada mudança de partido político na administração. Isso seria de ajuda. E uma das formas de fazer isso, eu acho que não só é ter um imposto dedicado, mas tentar uma coalizão de vários partidos, para não ser a bandeira de um só partido, né, que seja uma coisa de vários partidos. Um exemplo de um país onde não ocorreu um caso de sucesso foi na Índia. Esse é um exemplo onde o nosso programa foi escalado, mas não houve impacto. Na Índia, o nome do programa é Serviço ICDS, Serviço de Integração da Infância, da Primeira Infância, que foi um meio termo, né? Tinha que incluir nutrição, desenvolvimento psicossocial, ajudar os pais a serem pais mais eficazes, havia uma convergência com o sistema de saúde, assim por diante, mas basicamente virou um programa de babás, de babysitters, com nutrição. A parte da nutrição também não teve grande impacto. Você estava falando antes a respeito do fato do problema da alfabetização não ter mais declinado, ter chegado ao platô, né? Na Índia, os números são bastante profundos. Isso porque o programa não é eficaz, não foi bem implementado nas áreas rurais, por exemplo. Eu espero ter aqui a oportunidade de ouvir a pessoa que vai falar da África do Sul. Tem 2 pessoas, aliás. A África do Sul tem feito um trabalho excelente nessa área. Eles têm sido muito inovadores na compreensão de que nós precisamos ter pelo menos 2 programas, um urbano e um rural. E eles têm conseguido fazer as 2 coisas na África do Sul. Eles estão no processo de aumentar a escala, vamos ouvir sobre isso. Então, é importante ter programas separados, urbanos e rurais. Eu acho que isso faz muito sentido. Há uma série de perguntas sobre os limites à escalabilidade.
focando no capital humano, na qualidade, e também no papel da sociedade civil. Você poderia falar um pouco também, talvez de um ponto de vista mais prático, se a qualidade do pessoal que trabalha nos programas, dos provedores, no capital humano, nas estruturas, é um problema muito difícil de ser superado, é possível de ser superado, como pode ser superado, e também qual o papel da sociedade civil na superação desses problemas. Well, thank you. É uma ótima pergunta e é verdade. Recursos humanos são um problema em todo lugar, um desafio, melhor dizendo, em todo lugar, mas também são uma oportunidade. Em geral, um dos maiores desafios na escala é recursos humanos e infraestrutura que, em geral, pioram quando a gente vai das áreas urbanas para as rurais, das áreas ricas para as áreas pobres. Então, embora a gente fale em escala nacional e assim por diante, as pessoas que já têm acesso à qualidade, em geral, têm serviços melhores. Isso porque aquelas pessoas que têm diplomas universitários em educação ou em educação para a primeira infância, psicologia, em geral, elas não querem trabalhar nessas áreas remotas. Lá eles não podem colocar os filhos em boas escolas, eles não têm serviços bons. Então, uma das coisas que a gente poderia pensar, e há um debate muito grande em torno dessa questão, talvez devêssemos desinstitucionalizar a entrega do programa. Ou seja, usar recursos humanos locais para entregar esses programas de forma eficaz. Então, você pode ter, sei lá, assistentes que visitam as casas, ou eles podem não ter diplomas universitários, mas, às vezes, uma pessoa local com um nível de educação médio pode entregar tanto ou mais do que uma pessoa com um nível universitário. Eu acho que a principal inovação que eu vi nos últimos 5, 10 anos, em termos de escala, é a mudança de tarefas. Então, você tira a tarefa do médico, passa para uma enfermeira, ou da enfermeira para uma assistente social, ou de uma assistente social para os pais, porque você tem o maior número dessas pessoas nas áreas pobres e rurais. Uma das chaves do aumento de escala é não descobrir quem é a melhor pessoa para fazer esse papel, mas quem é a pior, no sentido, quem é a pessoa menos treinada, mas que ainda assim consegue realizar esse papel bem, porque nós não temos muitas pessoas com excelente treinamento nas áreas remotas e rurais. Então, a gente foca menos no treinamento e mais na supervisão, na motivação, no apoio. Eu vi alguns programas de visitantes de lares em vários países que tiveram sucesso, embora esses trabalhadores não ganhassem muito. Eles eram muito bem supervisionados e, principalmente, é importante que eles tenham status e respeito por parte da comunidade. Então, se eu sou pai, meu filho está doente e para eu conseguir um médico, uma clínica, eu tenho de andar 2 horas, mas tem uma mulher na minha comunidade que foi treinada, sabe a respeito das principais doenças infantis. Essa pessoa tem respeito da comunidade. Embora ela não seja muito bem remunerada, ela tem status. Para ela é bom, para ela isso é o suficiente. Então, como é que nós podemos alavancar os recursos existentes no local? Talvez muitos de vocês estejam pensando, bom, se a gente vai usar essa abordagem, por que a gente vai levar médico ou psicólogos para outras comunidades e outras pessoas não vão ter, né? Não é desigual? Concordo, é desigual. Mas, infelizmente, do ponto de vista pragmático, nós não temos escolha. A escolha é ou você pega uma pessoa local ou ninguém. Então, até você me mostrar que você vai conseguir colocar um psicólogo em cada favela, em cada espaço, em cada lugar rural do país, ou um médico em cada uma dessas comunidades, nós precisamos trabalhar com o que nós temos, com os recursos que nós temos, para tentar chegar no padrão ouro. Então, não é um ou outro, é o que nós temos agora, é a realidade. Vamos trazer de Cuba, né, os médicos. Tem uma pergunta também importante sobre o papel
sociedade civil e da imprensa, talvez. Talvez juntar a sociedade civil. No Brasil, nós temos os conselhos de gestores da saúde, associação de pais nas escolas, conselhos tutelares. E são conselhos que são organizados a nível municipal em cidades pequenas e que têm um papel de gestão tanto da saúde como da escola. E agregar a essa pergunta o papel da mídia, né? Talvez de forma mais geral, da divulgação de avaliações de impacto para a sociedade como um todo, para que a sociedade possa cobrar uma ampliação de programas. Puxa, muito obrigado por me lembrar a respeito do papel da sociedade civil. Você tinha me perguntado na pergunta anterior e eu esqueci. A sociedade civil é muito importante, né? O que nós precisamos começar a pensar cada vez mais, principalmente nas áreas remotas, rurais, com as populações locais, é que os programas precisam ser customizados, adaptados para as culturas e para os recursos específicos daquelas comunidades. Em geral, o governo não faz isso muito bem. Eu não estou criticando o governo, simplesmente o governo é um sistema muito grande e eles são ruins quando se trata de entregar programas customizados, né? As ONGs, ou as organizações sem fins lucrativos, as organizações locais, os comitês, esses conselhos que você mencionou, são bons nesse sentido. Então, como alavancar a parceria com essas organizações? E sobre isso que eu estava falando antes, na minha fala, onde o governo tem capacidade de entregar efetivamente e onde isso deve ser feito, talvez com fundos do governo, com apoio do governo, mas feito localmente. E com alguns padrões, algumas regulamentações, mas a entrega seria feita no nível local, talvez no nível de contrato. Privatização é uma palavra que não soa muito bem aqui, mas, enfim, alguma versão disso. Acho que o fundamental aqui é ter certeza a respeito de quais são os padrões, né? Deixar os padrões muito claros, porque eu vi vários casos em que a entrega foi feita pela comunidade. E aí, como é que eles perguntavam quem vai ser, quem que vai fazer a entrega? E aí, o líder político local vai chamar, sei lá, a sobrinha ou a cunhada, né? Politicamente funciona, mas profissionalmente não funciona. Pode ser uma pessoa que não tem as habilidades, não tem a personalidade necessária. Então, como nós podemos garantir que quando nós fazemos essa alavancagem de recursos no nível local, com a sociedade civil, como garantir que eles vão seguir os critérios que nós queremos? A sociedade civil é vital, mas nós precisamos ter uma forma de supervisão, de monitoração dos padrões, para garantir que isso não vai virar mais uma instituição de política, né, que não vai ter nenhum impacto bom. Nos Estados Unidos tem uma questão muito importante, que é uma referência à campanha de Peter Shea, em 1988. É um filme muito interessante, porque metade, na verdade, foi uma coisa que aconteceu ele está se referindo a um filme sobre o Pinochet, o No. Na verdade, o que esse filme mostra é que, primeiro, eles tinham uma postura muito negativa e não conseguiam votos. Aí uma agência de propaganda consegue fazer uma visão positiva. O que isso significa para as crianças e assim por diante. Então, como fazer com que a política seja importante para essas pessoas? O que é importante para os pais? Quando você vai falar para uma pessoa pobre, você pergunta qual é a maior prioridade, ela fala, bom, eu preciso sobreviver. Sobreviver é o mais importante. Qual é a segunda? É sobreviver. E a terceira? Sobreviver. É por isso que eles tiram as crianças da escola, porque eles precisam de alguém que ajude a trabalhar na fazenda ou catar lixo, qualquer coisa, o que eles precisarem que faça. Então, você precisa mostrar para eles por que é importante manter as crianças na escola, por que participar no desenvolvimento de primeira infância é importante, que isso vai fazer com que eles atinjam os seus objetivos, em vez de fazer o que a ciência diz para eles que é certo.
É uma abordagem de baixo para cima e não de cima para baixo, com especialistas dizendo aos pobres e ignorantes o que é o certo a fazer. Então, a mídia tem um papel chave nesse sentido e tem conhecimento, sabe traduzir a mensagem para atender às suas necessidades, diferentemente de nós, especialistas. Bom, acho que nós encerramos essa sessão. Eu queria agradecer novamente, Dr. Richard Cole. Eu acho que a palestra foi muito enriquecedora e as perguntas também, agradecer as perguntas colocadas que permitiram esclarecer melhor alguns conceitos e ver o ponto de vista pragmático e prático das coisas. Então, a gente termina por aqui e passamos para a próxima sessão. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao Sr. Richard Cole e também ao Dr. Naércio Menezes. Agradecemos, podem retornar aos seus lugares. Muito obrigada.